Da hipertensão, em 10% dos casos, a doença decorre de problemas físicos que podem ser corrigidos com tratamento ou cirurgia. Mas nos outros 90% não é possível apontar o motivo do aumento da pressão. Sobre como prevenir e tratar dessa doença, eu converso agora com o chefe da unidade de hipertensão do Hospital das Clínicas, Dr. Décio Mignon Júnior. Boa tarde, Dr. Décio, que já está conosco aqui desde o início do programa. Doutor Décio, quer dizer, quais são os fatores realmente que a gente poderia apontar ou dizer que são perigosos para que a pessoa se torne hipertensa? A maior causa da pressão está ligada à herança genética. A gente herda a pressão dos pais, né? Então isso é um risco muito importante. Fora isso, existem aspectos ligados ao ambiente. Então, o excesso de peso, o sedentarismo, o estresse, o excesso de bebida alcoólica, o excesso de sal, são fatores que favorecem o aparecimento da doença. Então, além de hereditária... Isso, no fundo, é a junção do fator hereditário com o fator ambiental. Como deve acontecer nosso primeiro exame para saber se somos hipertensos ou já com alguns sintomas, o paciente já procura por esse tipo de descoberta? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque a maior parte das pessoas acham que devem de pressão quando sentir alguma coisa. Isso é um grande problema, porque a pressão alta, geralmente a pessoa não sente absolutamente nada. Ela, na maior parte das vezes, é uma doença assintomática. Quer dizer, aquela história de sudorese... Dor de cabeça... Não tem relação direta? Não. O importante é medir a pressão a cada 6 meses, a cada ano, independente do que estiver sentindo. Esse é o diagnóstico precoce da doença. É assim que a gente faz o diagnóstico. E é possível, a gente já existe, quer dizer, é convencional, você já tem como medida, né, na escala das pressões lá, quem é considerado hipertenso ou não? Temos. Então, hoje em dia, se considera hipertenso a pessoa que tem uma pressão acima de 14/9. Certo. Agora, o ideal de pressão é abaixo de 2/8. Essa aí estaria na normalidade. Esse é o normal, normalíssimo. Doutor, entre o 12/8 e o 14/9 é uma faixa de risco. São pessoas que ainda não são hipertensas, mas elas merecem atenção médica, elas precisam fazer tratamento sem remédios. Então é uma faixa chamada de pré-hipertensão. Mas aí com todos os cuidados necessários, a pessoa pode se livrar da hipertensão. Com certeza, evitando esses fatores, a chance é menor. Né? Vamos ouvir agora uma telespectadora, doutor Décio. Quem fala comigo? Alô? Alô, boa tarde, Viviane. Boa tarde, em que eu falo? Viviane, de São Paulo, Interlagos. Faz a minha chará, Viviane. Você é hipertensa? Tem medo de se tornar uma hipertensa? Qual é a sua dúvida? Não, eu sou hipertensa. Aos 16 anos eu tive uma filha, foi tudo normal, parto normal. Aos 23 eu tive hipertensão na gravidez e sou hipertensa até hoje. Eu tenho 35 anos, tomo remédio. Aldométrico, tomo diurético também, tomo direto remédio. Só que eu sou magra, faço exercício físico, só que eu estou muito preocupada porque eu tenho má circulação. Então eu estou cheia de vasinhos, para tudo quanto tá lá. Minha perna está horrível e assim, e às vezes meu coração dispara. Mas é sempre que eu vou ao médico, sabe? Não tenho convênio, Viviane. Aí eu não vou no... Aí fica complicado. Mas você fica se automedicando ou não, né? Não, esse remédio que eu tomo, que eu falei agora, foi há muito tempo que eu fui ao médico, eu tomo o mesmo remédio, mas eu sei que eu tenho que ir de novo. Mas como o doutor Décio falou, minha mãe tem, né? Minha mãe tinha, meu pai tem, então acho que é hereditário. Mas só que na gravidez, na segunda gravidez, que ficou pior. Então tá, vamos ouvir o que tem nos dizer, doutor Décio. Obrigado pela sua participação dele. Um beijo, um abraço, doutor Décio. Obrigado. Então, Viviane, eu acho que aí é importante, muitas vezes a pessoa começa a gravidez na gestação, mas você tem uma herança genética importante, seus pais têm pressão alta. Agora, é fundamental você voltar ao médico, você medir a pressão regularmente para saber se ela está controlada. Muitas vezes a pressão escapa, às vezes as medicações não estão fazendo o efeito desejado, então é fundamental você ter um seguimento. Agora, você está de parabéns, tem que fazer exercício, se manter dentro do peso, e tudo isso é espetacular. Parabéns. Mais uma telespectadora na nossa linha já, posso falar? Alô? Alô? Com quem eu falo? É de Leusa. De Leusa está falando de onde? Eu estou falando de Potiraguá, Bahia. Da Bahia, um abraço a todos os baianos aí que estão nos assistindo, viu? Pois não, faço a dúvida aqui. É que eu queria saber do doutor, é que eu tomo medicamento para pressão alta. E é direto a minha pressão muito alta. E eu tenho 36 anos. E há muito tempo que eu venho com isso. Minha pressão é 18/12, vai até a 20. Eu queria saber qual o motivo, que eu tomo medicamento direto.
Tá certo, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Um abraço para você, um abraço a todos os baianos. Tchau, querida. Tudo bem, muito obrigada. Eu adoro seu programa, viu? Tudo bom, continue com a gente. Tá bom, tchau. Tchau, querida. Então, Edileuza, a sua pressão é muito alta, isso é perigoso mesmo. 18, 20, são níveis de pressão muito elevados. E os remédios que você está tomando não estão sendo suficientes para controlar a sua pressão. Talvez você precise aumentar a dose desses remédios ou tomar mais remédios. Hoje a gente sabe que para controlar a pressão e deixar você com 2/8, a gente precisa de 3, às vezes 4 medicamentos. Agora, uma coisa importante, não tem pressão que a gente não controle. De um jeito ou de outro, você tem que controlar a pressão e ficar com a pressão normal para não ter os riscos da doença. Você é muito jovem e precisa desse tratamento. Vamos ouvir mais um telespectador comigo na linha. Alô? Alô? Com quem eu falo? Margarete. Está falando de onde, Margarete? São Paulo. São Paulo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Dê aí faça a sua pergunta, querida. Eu gostaria de saber o seguinte, eu tomo um remédio para hipertensão, eu troquei uma marca famosa que é meio carinho, né? E eu troquei essa medicação pelo genérico. Só que assim, é o Captopril mais o hidroclorotiazida. Eu queria saber se o genérico é confiável. Obrigada pela sua participação. Antes do doutor Décio responder, doutor Décio, eu ainda vou pegar carona na pergunta da nossa espectadora. Quer dizer, ainda hoje existe muita dúvida em relação, não é? Já que ele é mais barato na farmácia, da eficácia dos medicamentos. Eu gostaria de souber seu depoimento, então. Então, veja, esse é um assunto muito